Olá, meus queridos jovens, olá, minhas queridas jovens. Estamos de volta ao canal mais abençoado do YouTuber. E louco, mas é claro, por Jesus. Estamos iniciando mais um programa da EBD em Casa, Escola Bíblica Dominical. E desde já convido você que pela primeira vez está assistindo esse programa, se inscreva no canal, dá o seu joinha, dá o seu like e compartilhe esse vídeo para as pessoas que você conhece. E assim você estará sendo um exímio colaborador da obra de Deus e do ensino da palavra de Deus. Hoje nós vamos comentar a lição de número 6, a lição de jovem, que tem por título Exemplos de Liderança Feminina. Nesta lição vamos estudar um assunto importante e desafiador. Vamos falar sobre a liderança feminina. Esse assunto, sem dúvida, é complexo e impossível de esgotar. Devido ao pouco tempo que nós temos para discorrer essa lição e também por causa da limitação que temos sobre esse assunto. E além disso, é um assunto polêmico, né? Um assunto muito polêmico. A nossa lição, o nosso texto base da nossa lição, ele está em 2 Crônicas, capítulo 34, versículo 22. Então, Euquias e os enviados do rei foram ter com a profetisa Hulda, mulher de Salum. Resumo da lição. Em toda a Bíblia é possível identificar a mulher como parte do propósito de Deus, inclusive ocupando posições de destaque tanto no Antigo como no Novo Testamento. O nosso texto bíblico em classe está em Juízes capítulo 4, versículo 4 e 5. Não iremos comentar ou ler esse texto devido ao nosso tempo que é exíguo, né? Para não perdermos tempo. A nossa lição é comentada pelo pastor Elias Torralbo, um exímio teólogo. E o objetivo da nossa lição está dividido em três pontos principais. A posição das mulheres nas Escrituras Sagradas, conhecer alguns exemplos de liderança feminina, apresentar uma resposta bíblica ao feminismo. E como é de costume, o comentarista divide a lição em três tópicos principais. Primeiro, a mulher nas Escrituras Sagradas. Segundo, mulheres na liderança. E terceiro e último tópico, uma resposta ao feminismo. Iniciando essa lição, a lição de número 6, lição de jovem, pela introdução, nós temos aqui, apesar dos grandes debates do papel da mulher na sociedade, na família e na igreja, nesta lição veremos que a Bíblia tem resposta para essas questões complexas e polêmica. Além de complexa, né? Essa questão também é polêmica. O nosso primeiro tópico fala o seguinte: a mulher nas Escrituras Sagradas. A Bíblia nos orienta sobre as diferentes funções do homem e da mulher. A diferença que a Bíblia nos apresenta é de função e não de grau de importância. Precisamos observar isso, tá? Em relação à importância, o homem e a mulher são iguais. Porque ambos são a imagem e semelhança de Deus, Gênesis capítulo 1, versículo 27, e Gênesis capítulo 5, versículo 1 e 2. Então podemos dizer, biblicamente, que em termos de importância, não de função, mas em termos de importância, o homem e a mulher são iguais, sem dúvida. Para Deus, o homem é importante, tão quanto a mulher também é importante para Deus. Então, na questão da importância, eles são iguais. A mulher é encontrada na Bíblia também em condições de líder. Nós vemos isto no Antigo e Novo Testamento. A mulher também nunca foi
renegada e nem colocada em segundo plano pelos princípios bíblicos. A mulher foi criada por Deus com o propósito de ser uma adjutora ao lado do homem. Outro sim, a mulher teve e tem o papel fundamental e indispensável no reino de Deus na terra. Por exemplo, no ministério de Jesus. Jesus foi gerado no ventre de uma mulher e teve todos os cuidados necessários que uma criança deve ter para um desenvolvimento saudável. Lucas 5 e versículo 52. As mulheres cooperaram com Jesus no seu ministério. Lucas 8, do verso 1 ao 3. Jesus quebrou o protocolo do machismo que existia na época em Israel e permitiu que as mulheres o servissem com os seus bens. Lucas 8 e 3. O Filho de Deus resgatou a dignidade das mulheres de todos os tempos, sem dúvida. Jesus não se portou em relação às mulheres, ele ensinou a todas, até aquelas que tinham uma reputação duvidosa. Evangelho de João 4 e 30. Aqui é a questão da mulher samaritana. Após a ressurreição de Jesus, a primeira pessoa a ver Jesus, a encontrar com Jesus no seu sepulcro, foi uma mulher. Marcos 16 e 9. Olha a importância da mulher no ministério de Jesus. Portanto, é inegável a importância e o valor que Jesus reafirmou às mulheres. Então, Jesus deu dignidade, às mulheres de todo o tempo, certo? Segundo tópico, mulher na liderança. Juízes 4 e 3 diz, o livro de Juízes 4, versículo 3, diz que Débora exerceu a função de profetisa, de juíza e liderou o povo de Israel que estava amedrontado diante da força do exército de Jabim. Segunda Reis 22 e 14, nós temos aqui, afirma que Uda era reconhecida como profetisa em Jerusalém. Atos 18, verso 1 ao 3, conta a história de Aquila e sua esposa Priscila, que eram fazedores de tendas, e se encontra com Paulo em Corinto. E eles foram fiéis cooperadores e companheiros de Paulo no trabalho do reino de Deus. Ainda a Bíblia nos conta sobre Lídia, que foi a primeira europeia convertida pelo ministério de Paulo e atuava como vendedora de púrpura, Atos 16 e 14. Ela colocou a sua casa à disposição de Paulo, e Silas e Lucas, Atos 16 e 15. Lídia demonstrou ter uma liderança servidora e generosa. Avançando para o nosso terceiro tópico da nossa lição de número 6 de jovem, uma resposta ao feminismo. O marxismo foi a grande inspiração do movimento ideológico do feminismo, cuja pauta é a desconstrução da família tradicional, legando que esse modelo de família promove a opressão da mulher, pois tal movimento visa anular a autoridade da Bíblia e colocar em dúvida a verdade absoluta de Deus. A despeito dos argumentos que o simpatizante do feminismo utiliza, é preciso afirmar que estes querem desacreditar as verdades eternas e imutáveis da Bíblia. A mulher é criação de Deus. Isso faz dela um ser especial e parte do plano de Deus. Há textos da Bíblia que mostram mulheres exercendo lideranças como exemplo das mulheres estudadas nesta lição, ou seja, aquelas que nós já mencionamos. O ensinamento bíblico de que a mulher deve ser submissa ao seu marido não implica torná-la inferior ou menos importante, mas fazer com que cumpra a sua missão e
glorifique a Deus, a sua missão. Cumpra a sua missão e nisso Deus é glorificado. Então essa submissão não é para inferiorizar a mulher, mas para que ela cumpra como adjutora, como a ajudadora do homem, né? A sua missão, e o nome de Deus seja glorificado na terra. Então nós vemos aí a importância e o papel da mulher na sociedade, na família e na igreja. Tá? Então, o feminismo cai por terra. Jesus, sim, né, quebrou todos os paradigmas e reafirmou o valor da mulher na sociedade, na igreja, tá? E na família. E agora nós vamos fazer o resumo, ler o resumo dessa lição para nós encerrarmos, né? Conclusão. Esta lição buscou elucidar o que a Bíblia ensina a respeito da mulher, destacando o seu valor, o seu papel e a sua importância na obra de Deus. Com exemplos bíblicos à luz das Escrituras, a lição reafirmou que as mulheres desempenham um importante papel na sociedade, na família e na igreja. Então a Bíblia nunca menosprezou a mulher, mas mostrou a sua importância, né, que é igual à do homem no reino de Deus. Que Deus abençoe sua vida. E você não esqueça de compartilhar esse vídeo para que o nome do Senhor seja glorificado e a palavra de Deus ensinado em todos os lugares. Até o próximo vídeo. Um beijão no seu coração. Bye, bye, galera. Deus abençoe.